Oi, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui mais uma vez para um podcast Papo Franco. Hoje tenho o privilégio de ter aqui no nosso estúdio o meu querido amigo e irmão Eric. Paz do Senhor, irmão Eric, tudo bem com o irmão? Paz do Senhor, irmão Walter. Alegria nossa de estar aqui. Um prazer, obrigado pelo convite. Estar aqui no Papo Franco. Amém, irmão. Eu que fico feliz. Quero dizer para quem está assistindo que o irmão foi uma bênção em atender o pedido. Amém. Eu mandei o convite para o irmão já se prontificou na hora praticamente em vir, né? Então, eu estou muito feliz mesmo que o irmão esteja aqui conosco, irmão. Pois o irmão tem um lindo testemunho e o irmão vai compartilhar isso com a gente agora, né, irmão? Com certeza, Amém? alegria nossa. Então, irmão, eu gostaria de começar aqui perguntando para o irmão é natural de onde? Nós somos daqui de Curitiba Ô, mesmo, né? Curitiba. É, A família inteira é? família toda. Ah, que Até o benção. pessoal às vezes confunde meu estilo, né? Aham. Mas somos aqui sulista, né? Ah, que benção. Então, irmão, eu queria que o irmão contasse para nós um pouco aqui do irmão, como foi, tipo, como era a vida do irmão antes do irmão aceitar Jesus. Se o irmão puder contar um pouco para nós. Então, se tratando da transformação, né, do evangelho, eu era um dependente químico, né? Uhum. Muitas das vezes as pessoas não entendem as coisas que acontecem. E uma vez eu também perguntei a Deus por que eu tive que conhecer o caminho das drogas, né? Uhum. E Deus falou comigo que foi a única forma de me trazer para perto dele. Então, muito dos meios, né, são os caminhos da dor, né? Às vezes a Justamente. gente não, Não não entende? aproveita o momento fácil e bom, né? Aham. E foi essa forma. Acabei entrando pelos caminhos dos vícios, né? Aham. E vou ter que dar uma esticada se for para falar, Não, pode ficar à né? vontade, irmão. O irmão pode ficar à vontade para contar o Então, testemunho que o irmão tem, tranquilo. eu comecei naquela mentira de sempre, né? De quem tá no mundo, curtição, balada, conhecimento das pessoas. E a gente começa ali, né? Uma cervejinha, um cigarro, Uhum. e começa na maconha, e quando vê, para na química, e aí começa o desastre. Como eu Aham. sempre tenho o costume de dizer, você começa controlando e termina controlado, né? Aham. Então, tudo que o senhor imaginar aí no mundo ruim, a gente acabou experimentando. Desde cheirar cola, thinner, fumar maconha, cheirar cocaína, lança perfume, Meu Deus. crack, cigarro, bebida. E o meu último estágio foi o crack. Desde da mistura com maconha, mistura com cigarro e o último estágio que é fumar ali no cachimbo dela, de Sim. crack, no timbal, na lata. E aí foi a degradação total, O né? irmão começou com quantos anos, mais ou menos? Eu comecei a me embalar aí a partir dos 14 para 15 anos, né? É. E essas É. horas, amigo, é o que mais tem, né, irmão? O mundão é ilusório, porque eu nasci de uma família, não é justificativa e desculpa. Sim, sim. Nasci de uma família pobre, né? E meu pai era alcoólatra, Aham. daqueles tipo que tomava da número 1 a 51. E ele era daqueles caras que quando ficava bêbado batia na mãe, às vezes batia em mim, por não ter a marca do cigarro que ele Sim. mandou no bar comprar. Então nasci nessa cultura, né? Nessa estrutura Aham. de família, e não foi desculpa, mas o mundo é ilusório e a amizade do mundo parece que ela te abraça, né? Sim. Parece que o conforto, a parceria que você não tem às vezes em casa dos pais, você acaba alcançando lá fora, mas isso é só uma falsa propaganda para que você seja engolido, e Sim. quando você estiver na lama, o diabo te leva até a lama, depois ele te joga na lama e te deixa sozinho, né? Mais ou menos assim. Infelizmente, muita gente cai por esse mesmo caminho, né? E a maioria, né? E aí, pra sair, é só Deus na casa, né, irmão? Pra sair é só Deus que pode dar a oportunidade, E né? pra essas pessoas que são usuários, irmão, que estão no mundo aí, às vezes até com depressão, né? Porque eu já tive depressão, eu sei que é terrível esse negócio de depressão. Sim. Eu não tenho algo a dizer, assim, tipo, quando tá lá, tem aquele aperto no coração lá, o que procurar, o que fazer? Então, a questão de depressão, eu acredito que até o usuário, ele se torna uma pessoa depressiva. Por quê? Porque ele começa a perder tudo que tem, desde coisas, objetos, e desde pessoas que Aham, ele ama, a consideração, o carinho. E quando ele, vamos dizer, passa aquele efeito, sei. ele cai em si
e vê o que perdeu, o que está acontecendo, quem ele era e o que ele é, e ele começa também a cair num ato dos sintomas da depressão. E muita gente até procura a morte, né, nessa Aham, questão. E o único escape que eu vejo nisso é só Deus, né? sim. Eu sempre até estava comentando com uma pessoa que estava em depressão essa semana. Fez uma visita lá em casa, eu conversei com ela. Que todo ser humano ele é carente de adorar alguma coisa. Aham, Tu pode ver que alguém que não adora Cristo, seja ímpio ou um crente, vamos dizer, carnal, vamos dizer, uhum, ele procura trocar esse vazio de preenchimento em adorar em alguma coisa. sim. Seja uma atriz, um ator, um jogador de futebol, Justamente. um esporte, um lazer. Ele se desfaz, se descarrega naquela situação. Então, eu acredito que a peça do quebra-cabeça da satisfação do ser humano é um encontro real com Deus. Tem gente bem assim, irmão Eric, mas tem gente que está indo para a igreja e está depressivo. Eu Uhum, falo, não basta só ir para a igreja, você tem que se relacionar com o dono da igreja. justamente. Tem que ter uma Só intimidade, de corpo presente não adianta, né? com certeza. Não é só ir à igreja, a igreja é um dos pontos positivos que compõe aquilo que pode lhe ajudar. Sim. Mas o passo real é uma entrega de relacionamento real com Deus. Aham. E irmão, eu queria saber do irmão, porque na verdade, eu nunca usei, né? Tipo assim, Uhum. só experimentei, tipo, cigarro, essas coisas, mas só experimentar mesmo. Nunca fui usuário, né? E eu Correto. queria saber do irmão, assim, como muitas pessoas creio que também gostariam de saber, é, qual que é a droga inicial, assim, e para a pessoa geralmente começa, e E os os efeitos, né? efeitos, Isso. certo. Então, na verdade, assim, a maconha ela produz uma sensação de paz, uma Uhum. falsa paz, né? E a cocaína e o crack, ela produz uma sensação de você estar mais esperto, mais ligado, tudo é 10. Aham. Só que é uma ilusão, porque o início é assim. Depois, a paz, ela se torna uma solidão, um buraco, um vazio. E aquele sintoma de estar ligado, 10 pronto para tudo, isso inverte, você começa a depender de tudo. Eu Aham. cheguei a um ponto que se eu vou para o colégio, eu tinha que fumar um baseado. Nossa. Se eu vou trabalhar, eu tinha que fazer. Para tudo, então, aquilo era um estimulante para eu fazer. Uhum, Entendeu? entendi. E é essa a visão. Às vezes as pessoas taxam o cristão ou o crente, eles são presos. Pelo contrário, antes eu precisava fumar maconha para sentir paz. Eu precisava tirar uma carreira de cocaína, fumar crack para estar ligado. Aham. Tomar cachaça para esquecer dos problemas. Fumar cigarro para matar tempo, Sim. né? Hoje não. Eu dobro o joelho no pé da cruz do Calvário. Quando se levanta, estou renovado, Glória a né? Deus, né? Eu não preciso de nada para hoje me sentir livre. O que as pessoas têm por liberdade são sua prisão. E Sim. que às vezes os cristãos têm por prisão é liberdade. Justamente, o escravo livre, né? Exato. Escravo livre. Yes. Então, irmão, tipo assim, a pior droga que existe no meio que o pessoal geralmente fala aí é o crack mesmo, que eu não acho, não? Eu acho que é a cocaína. Vou te Cocaína. dizer por quê. A cocaína, ela não deixa o cara na situação do crack. O cara que fuma crack, ele se torna. O último estágio dele, ele vai virar mendigo, Aham. né? Só que a cocaína, ela não te dá esse tempo. Porque o efeito dela é mais destrutivo. O cara que cheira cocaína manda direto pro cérebro. Então esse cara não vai ter muito tempo usando essa droga. Uma hora ele vai dar uma overdose, um ataque cardíaco. Ele vai morrer antes dela Chegar no crack. jogar ele no. Se você vê os grandes cantores, eu gosto, Sim, é por verdade. mais que os ímpios são cantores ímpios, eu não escuto a música deles, mas vejo a história deles. Sim. E a maioria desses que morreram foi pelo uso abusivo de Isso. cocaína. Justamente, é verdade. Então, irmão, para essas pessoas também que estão assistindo, que vão assistir, né, posteriormente, Correto. o que o irmão teria a dizer, no caso, para eles, tipo, às vezes que tem ilusão, que eu já vejo, às vezes, muitas pessoas comentando assim, né, eu vou experimentar, não sei o quê, para ver o que que é. Nem compensa, né, irmão? O que como tem a dizer para essas pessoas? Nem, né? Na verdade, é um futuro sem volta. Olha, eu passei por uma casa de recuperação, depois eu dou uma recapitulada aqui no meu testemunho para Sim. ti. Aham. Eu passei uma casa de recuperação, eu tenho mais de 4 casas de recuperação histórico.
Eu morei quase 2 anos dentro de casa de recuperação. Nossa. E quando eu vou testemunhar, pregar, eu conto 4 casos, porque tem umas que eu entrava um dia sem no outro. Tinha Aham. umas que eu ficava uma semana e sem no outro. Então eu nem conto. Eu conto casas de recuperação que eu fiquei mais de 30 dias. Sim. Então teve uma que eu fiquei 31, teve outras que eu fiquei 2, 3 meses, e as 2 últimas, uma eu fiquei 6 meses e outra eu fiquei 5 meses, né? Sim. Resultando tudo, deu quase 2 anos de casa de recuperação, morando dentro de casa de recuperação. E dentro dessas casas de recuperação, ó, sem mentira nenhuma, vou dizer só de uma, eu acho que eu vi uns 6.000 recuperandos passar por lá. Nossa. Desses 6.000, 4 só ficou de pé. Meu E Deus. até a última notícia que eu fui numa casa de recuperação ajudar o pessoal, ir lá levar uma palavra e tal, encontrei com um amigo que estava lá, que era um dos 4, ou seja, dos 4, só eu, Deus me manteve de pé, Meu né? Deus, enfim. Tive algumas falhas, algumas dificuldades, mas nunca mais, graças a Deus, Sim, na área da droga, entendeu? justamente. E a casa de recuperação foi uma porta de escape para o irmão ajudar bastante, irmão, ou não? Exato. Tem gente, quem Jesus liberte e eu não precisei de casa de recuperação. Ok, mas no meu caso, eu ainda moro no mesmo lugar onde eu me drogava, aonde eu conheci toda a malandragem. Eu moro no mesmo lugar, não saí do lugar. Eu acho que essa é a verdadeira libertação. Você não fugir do inferno, mas ser liberto dentro do inferno. Ou seja, o próprio Jesus ensina, né? Que a gente está no mundo, Sim. mas devemos viver nele, mas não se contaminar com ele. Aham. Então, essa é a prova da verdadeira libertação. Recapitulando, entrei por esse caminho, tu fez a pergunta. Não, pode ficar tranquilo, irmão. É. Pode falar como Então, sentir. mas é nesse sentido, eu perdi a meada da pergunta. Não, é que eu tinha perguntado pro irmão, tipo, os efeitos da droga lá e que o crack, no caso, o irmão já respondeu, né? Daí eu Isso. perguntei no caso do irmão, se o, como que é a casa de recuperação foi um ponto de escape pro irmão, né? Perdão, obrigado. Eu, Ah, eu entrei para esse lado do mundo sim, e perdi a meada. Então, a casa de recuperação foi um grande passo para mim, porque, como eu disse, é por isso que eu entrei nesse caminho. Para eu vencer ali, aonde eu convivia com ali, eu precisava de um ar para respirar. aham, Precisava de um tempo assim. O que é a casa de recuperação? A casa de recuperação não te, entre aspas, te recupera. O que te recupera foi a mesma coisa que a gente está comentando da igreja. A fé em Cristo Jesus. O aham. relacionamento com Cristo Jesus. Porém, eu estava tão afundado, Walter, eu estava tão mergulhado nas drogas, eu não ficava um dia sem usar droga, tá entendendo? Nossa, mãe. Eu fiz um estágio assim, desde desfazer das minhas coisas, largar emprego, estourar a conta de banco, a um estágio de desfazer meus eletrodomésticos, minhas roupas, Nossa, a um estágio de fumar até pacote de comida de casa, meu né? Deus. A um estágio de virar, fazer assalto ao mal armado, a um estágio de virar andarilho e mendigo. Meu Deus. E, Então a casa de recuperação assim foi bom no quê? É, na pretensão de conhecer Jesus, sim, uma casa evangélica, isso é bom. Uma casa de recuperação evangélica, o que é? Você vai lá, conhece Jesus, conhece a palavra, recebe um norte e ao mesmo tempo você está num lugar longe de toda essa opressão, longe de toda essa desse cotidiano, né, que você estava acostumado. aham, Só que a verdadeira batalha é aqui fora, né? verdade. Você, na verdade, ali você só se prepara, se reconstrói e a verdadeira missão de libertação vai ser encarar aqui fora. E nesse meio tempo, como teve nas casas de recuperação, como que ficou a família do irmão, a mãe do irmão, no caso, assim? Então, varão, foi difícil. Uma casa de recuperação eu fiquei, daí meu pai logo faleceu. Tá Hum, entendendo? Foi muito difícil. Daí, só que assim, eu vejo o cuidado de Deus em todos os lugares. Por mais que eu queria ou não queria, dava crédito ou não dava crédito, Deus sempre colocava alguém sim, passou para por isso. pregar a palavra de Deus Sim. para mim. E até eu servi uma época o quartel também. Que benção. Deus colocou um pastor lá que era sargento, Uhum, né, para cuidar, para pregar a palavra e tal. Os meus vizinhos ainda são meus vizinhos, eles eram batistas, né? aham. Sempre pregando a palavra para mim. E foi essa forma. Eu conheci também uma igreja muito abençoada que o rapaz falou, Bessiari, que eu
eu vou cuidar de você e eu vou pagar a mensalidade da casa de recuperação, vou te dar a cesta básica lá. Que E benção. você não se preocupe com a sua mãe viúva, com o seu irmão órfão, que eu vou estar mantendo eles com cesta básica também. Que benção, irmão. Então tive um Um cuidado, apoio, né? um- uma proteção divina. Sim. Né? E o irmão falou que tem irmão, né? Só um que o irmão tem mesmo? Só tem o Erison Leis, É. ele canta, né? E minha mãezinha. Aham. E graças a Deus aí, 3 anos, né? Se casamos agora, tem a Que benção, né, benção, né? Thaís? Então tá 3 anos abençoado com a família agora. Só esperando o herdeiro agora? Eu sempre tenho costume, até eu fui pregar domingo agora, eu preguei numa igreja, Melquisedeque, eles têm uma casa de recuperação. Aham. E eu falei pra turma bem assim, o ex-dependente químico, ele não começa do zero, Sim. ele começa do 100 negativo, cara. Sem negativo. Porque você não começa do zero pra frente, você começa já com muitas percas. É, verdade. Então Deus teve que me restituir espiritualmente, porque tem muitas pessoas dentro da igreja que ainda não são libertas, são desequilibradas psicologicamente, emocionalmente, porque elas ainda não tiveram uma cura interior. Aham. Então, muitas das vezes a gente prega só o evangelho e a transformação, mas todos nós, às vezes, a maioria, no meu caso, pô, eu vim das drogas, perdi meu pai, uma família sem estrutura. Então, eu não precisava só conhecer o evangelho, eu precisava ser curado na alma, no caráter. Então Sim. foi muita dificuldade. Daí Deus restaurou minha vida espiritual e equilibrou minha vida psique e emocional almática, né? Sim. Vamos dizer. Daí que eu pude começar a olhar o lado ministerial. Daí Deus me honrou no ministerial. Daí eu tô gordinho, né? Mas eu já pesei quase 150 quilos. É. Hoje já perdi uns 40 quilos. Eu sou testemunho. Então, Uhum. você conhece. Então já me ajudou fisicamente. Sim. Daí aí já facilita, né? Justamente. Em todas as áreas. Daí casei, além de me abençoar na autoestima. Sim. Pedi porta de Deus, Deus abriu a porta. Então, assim, hoje eu não tô rico, não tô, né? Mas sou um cara próximo. Que Sim. prosperidade não é você ser rico, é você ser, vamos dizer, satisfeito e realizado em quase todas as áreas, né? Sim. Fazer o Claro que que tem gosta áreas também. boas, tem áreas que precisam de mais, outras de menos, mas Deus te dá essa certa centralidade. Então Deus fez isso comigo, tá entendendo? Então, irmão, pra mim entender, no caso, que eu não entendo muito nessa parte, a pessoa geralmente eu vejo falar aí ai, eu não sei o quê, o fulano ele não quer, se ele quiser ele consegue e tal e coisa. O irmão acha que a pessoa consegue mesmo querendo ele próprio ou ajuda sempre faz a diferença, irmão? Olha, primeiro, o cara que tá nas drogas, é raro o cara, depois que ele quebrou a cara, porque tem um momento bom e um momento ruim. Um Sim. momento bom é aquela fã, você tá conhecendo, tá curtindo, é só balar, você não tá dominado pelaquilo. Sim. E tem um momento negro, que você começa a viver pelaquilo. Aham. Mas assim, o cara que tá no fundo do poço, ele não tá ali porque ele quer, tá entendendo? Aham. Porque há uma opressão, nós acreditamos que a droga é uma porta para Sim. que os demônios que operam naquilo o dominem, Sim. né? Então, o cara que tá no fundo do poço, ele não quer. Se você olhar para um mendigo, ou você quer morar na rua, existe uma história atrás daquilo. Justamente. O cara tá no crack viciado, fazendo mãe chorar, perdendo esposa, perdendo família, né? Às vezes vai pra cadeia, às vezes tá enfermo, pega o vírus HIV, sei lá, tá na treva. Se você perguntar se gosta da vida que você tá, não, mas é uma dificuldade. Pra você ter uma ideia, quando os caras foram me internar a primeira vez, veio um casal de missionário, eu pulei o muro e vazei, corri. Porque passa um monte de coisa na cabeça e o diabo também sopra no ouvido da pessoa, né? Aham. Mas depois eu voltei aos caras, não, nós não vamos te prender lá, nós vamos te ajudar e tal. Então, não posso generalizar, mas eu acho que 90% de quem tá na lama, ele quer sair. Só que não basta só força de vontade, né? Sim. Tem que ter toda uma preparação e um toque divino, né? Justamente. Um toque divino. Claro, manda muita força de vontade, mas não basta ter força de vontade sem Sem Deus, apoio né? também. E não basta ter Deus sem força de vontade. Justamente. Então, E tem muitas pessoas por aí que eu vejo que só sabem criticar, né? é fácil, né? É fácil, né? Tipo assim, não tá na pele, né? É que nem eu sempre comento com as pessoas, né? Até porque a gente tá tocando na questão da história. Eu nunca vou poder falar para o irmão assim, o baseado faz isso. Eu não sei, entendeu? E assim eu falo para as pessoas que não conhecem Jesus e nunca sentiram a presença dele. Só sabe o que é a presença de Deus quem sentiu.
O meio evangélico sim é um meio religioso, né? Sim. O povo não sabe que é uma fé cristã sadia. O povo, a maioria, é religioso, né? Eu já fui, se você conhece minha história, já passei por muita dificuldade. Sempre tentei ajudar para ser ajudado e às vezes você planta misericórdia, infelizmente no meio religioso você não colhe misericórdia. Eu sei que há uma diferença, Walter, não fazendo apologia a aceitar pecado. Há uma diferença entre a pessoa errar e viver na lama, Aham. e há uma diferença entre a pessoa errar, confessar, sacudir a poeira e querer retomar. Sim. O problema é esses que confessam, erram e deixam, eles querem retomar. Cara, o fardo religioso é pesado demais, velho. Então, assim, o povo é assim, eu vejo assim, ó. Eles querem dar o perdão para quem convive, quem é parente. Sei. Se for o outro, que se lasque, que vá pro Justamente. inferno, que, sabe? É justamente assim mesmo. Então, eu acho que o meio religioso tinha que mudar isso, porque até então a fé cristã não é religiosidade. Aham. É um estilo de vida que Jesus Cristo nos ensinou. Então, acho que as pessoas deveriam monitorar mais esse ponto de visão. Muita gente não está no meio evangélico, muita gente não retomou, muita gente não voltou além da salvação, praticar o chamado, hoje estão em desgraça, perdido e hoje já morreram sem salvação, Sim. por causa desse escudo da religiosidade, né? Uhum. E no caso, para o pessoal saber do irmão, o irmão falou que teve ajuda da casa de recuperação, também da família, né? Teve a força de vontade, tudo isso, né? E qual foi o momento da transformação do irmão, assim, como o irmão aceitou Jesus, assim, viu, agora tô liberto, ô glória. Arão, assim, ó, como eu te disse, geralmente você pega alguém para contar um testemunho, um dos primeiros pensamentos, claro que não de um todo, mas o povo fala fogo de palha. Uhum. Daqui a pouco já cai, daqui a pouco. Essa é a visão que eu, pelo menos, eu percebo da maioria quando alguém conta que é um ex, Aham. né? Mas, para misericórdia de Deus, esse mês fez 11 anos que eu Ó, estou liberto, né? glória a Deus, né? Sem cigarro, sem bebida, sem drogas, né? Sim. Então, há uma diferença, 11 anos é uma, Nossa, 11 anos é né? 11 dias, né? Mas assim, eu tive muitos processos, né? De 2000, dos 15 anos aos 23 anos de idade, eu lutei contra a droga, né? Nesses inteirinhos eu ficava de pé, ficava um tempo, recaía, É, que é muito difícil. 8 anos, né? Mas, para resumir, depois aqui eu dou um lance geral assim do testemunho. Mas, para resumir, a última vez que eu usei droga, para você ter uma ideia, eu tinha ficado 5 meses na última casa de recuperação, saí, Uhum. né? Daí tinha 400 e poucos reais, eu fui comprar uma TV. Aham. Podia ter usado e 400 conto de droga. Dá Roxa. bastante se você não pegar com um avião, pegar no peso, né? Aham. Eu tô falando assim para quem Sei. entende já. Aham. No outro dia eu tinha 5 reais. Olha, você vê que coisa maligna. Hum. Daí eu peguei 4 reais para consumir uma pedra de crack. Ia falar com o traficante, vender por 5 reais, vender por 4. Com 1 real eu peguei cigarro solto, uma caixa de fósforo, procurei lata para consumir. Olha só. Meu Deus do céu. Daí quando eu peguei aquela pedra, fui na boca, peguei a pedra, olhei pra pedra e falei, meu Deus, cara. Eu fiquei 5 meses orando, jejuando, buscando. Vou me entregar por causa disso aqui? Eu nunca tive aquela força. Nunca fiz aquilo. Aquele dia eu peguei o cigarro, a caixa de fósforo e aquela pedra de crack e joguei no mato. Glória a Deus. E quando eu olhei na minha mão, aonde estava a pedra, fez um calo. Não entendi aquele mistério. Nossa. Depois daquele dia, Walter, eu nunca mais usei. Glória a Deus, irmão. Nunca mais. E nunca mais tutubiei. Aham. Que benção, né? E o irmão agora tá, graças a Deus, tá pregando bastante aí. E o irmão fez até, tipo assim, o irmão fez estudos sobre como, Graças como a que fala Deus. ensinar essas coisas, né? Isso, a gente prega pela misericórdia de Deus. Deus tem sido muito bom comigo. Eu prego aí de 3 a 5 vezes por semana, né? Que benção, Por hein? semana. Daqui a pouco tô indo pra Fazenda Rio Grande, prego sexta, sábado, domingo. Que maravilha. E fiz curso assim, me preparei, busquei um pouquinho, né? Eu tenho o básico ensinar e eu tenho o bacharel, né? Aham. E todo dia eu leio, né? Eu gosto de ler, gosto de montar Sim. sermão. Tô devorando lá uma teologia sistemática até da CPAD, que eu gosto muito. E Aham. sempre estamos tentando estar parte das coisas. Então, e para quem no caso quiser convidar o irmão e que tá assistindo aí, o irmão quer deixar o telefone do irmão? Claro, ó, vai ser um prazer, né? A gente tá
aqui no campo de Curitiba, né? Com Sim. certeza vai chegar mais pessoas. O meu telefone, o DDI é 41, né? 99802-4534. Vamos lá pregar a palavra e contar um pouco do testemunho que Deus fez na nossa vida. Amém, Jesus. E o irmão, se não quiser dar consideração final do irmão e eu contar mais alguma coisa, pode ficar à Não, vontade, irmão. vamos contar um pouco, Varão. É o Pode contar. seguinte, como eu te disse, eu nasci numa família bem dificultosa, comecei no mundo, né? Comecei a me envolver. E eu me lembro que os sinais de Deus começaram a me acompanhar, Sim. né? Deus começou a tentar me atrair. Eu me lembro que um rapaz deixou um pote de droga cair. Eu É. peguei aquele pote de droga e acho que depois ficaram sabendo que eu não devolvi, fumei a droga. Uhum. Daí encomendaram minha morte. Eu não podia ir para uma favela, eu ia para outra, né? Uma vez eu estava numa favela e eu já tinha conhecido o evangelho, mas não tinha se entregado ainda, Sim. né? Totalmente. Estava naqueles processos de ida e volta. E na época do Santão, conhece a favela do Santão? Aqui, Não conheço. hoje não é mais favela, graças a Deus. Mas na época, pra você ter uma ideia, as casas eram construídas de madeirita e lona. Nossa. E eu ia lá às vezes. E eu me lembro que eu cheguei lá, tinha chegado há pouco tempo uma moça que tinha saído da cadeia, né? E tinha acabado a droga, tava com a rapaziada ali. Daí ela falou, vocês fumaram toda a droga do cara e agora deixaram ele sem droga. Agora todo mundo sai, eu vou botar droga pra ele fumar. Nossa. E quando ela sentou, eu me lembro como fosse hoje, Walter. Ela olhou pra mim, os dois búlicos do olho dela enegreceram, um demônio manifestou, né? Meu Deus. E ele falou bem assim pra mim, o que tu tá fazendo aqui? Eu falei, eu vim me drogar. Ele falou, nem eu te quero mais, porque você já está marcado pelo homem lá de cima. Glória a Deus, irmão. Cara, eu saí, minha vida assim foi uma vida muito eu cheguei na lona, sabe? Pra você ter uma ideia, como eu te disse, eu fazia salto à mão armada a um estado de virar mendigo, sair charqueando na rua, Uhum. roupa rasgada, tênis furado, meus dedos todo amarelado e queimado de tanto riscar isqueiro na lata ou no cachimbo de crack. E a maldição vai entrando, cara. Você vê, né? Eu via demônio, eu vi os demônios me perseguindo. Tinha uma árvore, hoje é a casa do meu irmão, mas tinha uma árvore, eu vi um demônio no pico da árvore quando eu me drogava. Eu via ele subindo nas paredes, assim, para me enxergar. Quando eu caminhava, eu sentia gente andando atrás, barulho. Quando eu olhava, não tinha nada. Via vultos, sabe? Quando eu deitava, eu tinha que deitar e ligar um louvor, porque senão eu não conseguia dormir, porque eu via demônios voando no ar. Misericórdia. É. Uma vida de perseguição, e a maldição entrou na minha casa. Para você ter uma ideia, as paredes da casa começaram a trincar, o forro da minha casa caiu, o muro da minha casa caiu, Meu Deus. as portas da minha casa caiu, varão. Para eu dormir em casa, minha mãe tinha que colocar o armário contra a porta, já Meu imaginou? Deus do céu. Quando tinha porta, era natural a minha mãe acordar, cadê a TV da sala? Fumei. Cadê o DVD da sala? Fumei. Cadê o tapete da sala? Pacote de comida eu tinha fumado na madrugada enquanto ela dormia. Misericórdia. Daí pra eu dormir no mesmo quarto que ela colocava eu no mesmo quarto que ela, prensava a cama de casal contra a porta e armava um colchonete pra eu dormir do lado da cama de casal. Porque senão fumava tudo que tinha. Meu Deus, hein? Como eu disse, assalto Foi uma- armado, estado de virar mendigo. Foi uma luta mesmo, irmão. Foi uma guerra, varão, charqueando, todo mundo já... Ali na vila, todo mundo já sabia que eu era um noiado, como diz aí o pessoal. Eu só não virei mendigo mesmo. Eu ficava, às vezes, 3 noites sem dormir, sem me banhar, sem comer, só fumando pedra, né? Às vezes, para fumar, para ficar mais difícil da polícia me pegar, vamos dizer assim, eu fumava no fundo de casa. E lá tem uma atitude que marcou minha fé, foi a atitude da minha mãe, sabe? Lá no fundo de casa tinha um sofá velho, e no meio das espumas do sofá velho eu guardava um cachimbo de crack. Nesse inteirinho, minha mãe e meu irmão começaram a ir para a igreja, né? E eu me lembro que um dia eu fiz todo o processo para fumar o cachimbo de crack. Uhum. A minha mãe pegou o óleo ungido da oração e virou em cima do cachimbo. E eu, na hora que eu acendi o crack, eu fumei crack com óleo ungido, né? Oh, Jesus, amado. Acho que é por isso que eu sou meio doido até hoje, né? Não me converti, mas eu fiquei encantado com a atitude da fé da minha mãe. Com certeza. Eu estava nas drogas, mas ela sabia que eu não era das drogas. Ela não gerou o filho dela para ir pro inferno. Sim. Glória Não a me Deus. converti, mas pontos que vão nos ganhando, né?
Sim. Depois de outro dia, uma bagunçada que eu volto, uma fumaça subindo em casa. Na minha simplicidade, eu falei, nossa, já tô lascado no crack, agora a casa tá pegando fogo. Meu Deus. Parei na frente do portão, não era casa, minha mãe botou fogo no sofá. Oh, Aquele dia eu aprendi que ela nunca se acostumou com a minha vida nas drogas. Minha avózinha faleceu em abril agora, e eu me lembro que às vezes eu ia até chapado lá na casa dela, drogado, sabe, visitar ela. Daí ela olhou pra mim e falou, Eric, ela na época tava indo no SIC, terminou na aba, depois ela já não tava indo, que ela não conseguia mais se mover, né? Ficou de cama, debilitada. Ela falou, Eric, a minha oração é sempre nos cultos das irmãs do Círculo de Oração, que Deus te levante como um pregador, assim como ele fez com o apóstolo Paulo, né? glória a Deus. Claro que eu não chego nem na unha do apóstolo, mas me fez um pregador, Oh, maravilha. né? E antes dela falecer, eu joguei uns 3, 4 DVD no colo dela. Ah, Minhas mensagens, né? sim. Falei, avó, fruto das suas orações, né? Glória a Deus, irmão. E passei essas dificuldades, passei por algumas casas de recuperação. Cada casa de recuperação, Deus foi trabalhando comigo. A primeira era paga, daí por ser paga, às vezes a gente se acha alguma coisa. No fim, saí, recaí e tal. Daí outra que Deus me provou foi uma prova bem difícil, Walter, que era uma casa de recuperação que não era paga, sabe? Não era paga. E lá Deus começou a trabalhar comigo, Deus começou a me levar para o monte. Eu comecei, porque a casa paga, ela era meio superficial. Sim, Só leitura bíblica, não mais nada com aquela fusão do Espírito Santo. sim. E nessa outra que não era paga, eu tinha minhas necessidades. Se ter uma ideia, eu tive que construir minha cama. Ô, louco. Para comer coisa diferente, senão era só arroz e feijão, você ia na pinha tirar pinhão ou ia na terra tirar batata doce. Essa era a comida diferente. Mas aí eles iam pro monte, cara. Nossa, lá Deus começou a falar comigo, me dar umas visão, umas coisas. Eu nem sabia, nem era batizado no Espírito Santo. Então ali eu fui crescendo em patamar. Nesse interim também, eu perdi meu pai, varão. Poxa. Daí, cara, ali assim, quando eu estava internado, o meu pai foi me visitar, só que ele teve alguns ataques cardíacos. O médico falou bem assim, ele bebia, fumava, como eu falei no começo. O médico falou bem assim, para de beber, para de fumar para ele, senão tu vai morrer, né? Sim. E tinha já dado uns 2 ataques cardíacos nele. Daí ele parou, sabe? Ele tinha água no pulmão e tal. Daí ele foi na casa de recuperação me visitar. Quando ele me viu bonito, gordo, e ouviu a palavra pregada, ele levantou a mão e aceitou Ô, a glória. Jesus. Eu falei, nossa, agora Deus vai mudar toda a nossa história, né? Sim. Infelizmente, no próximo, deu mais um ataque cardíaco nele, só que foi um fulminante. Puxa. Explodiu o coração dele, varão. Ele morreu na frente do portão de casa. Meu Deus. Eu confesso pro irmão que aquele dia eu desanimei na fé mesmo, sabe? Mas eu me lembro que uma vez importunando Deus em oração, Deus me visitou em sonho. Aham. E o sonho era assim, meu pai descia todo de branco, olhava para mim e dizia bem assim, meu filho, não chora, porque aonde eu estou bem. Glória E a ele Deus. volta pelaquela cratera na nuvem. E Sim. daquela cratera na nuvem saiu uma voz radiando luz, que era a voz de Deus. Aham. E Deus falou bem assim para mim, eu levei ele, porque se eu desse saúde para ele, ele voltaria os mesmos atos. Oh, Jesus. Então, aquele dia, assim, eu nunca mais reclamei de Deus, porque o que eu assentei no meu coração? Levou, mas levou salvo. Justamente. O que adianta deixar vivo Verdade. e se perder, né? E Deus foi trabalhando na minha vida, foi conhecendo Jesus, foi crendo em Jesus, né? Tive algumas experiências que é até legal contar, que uma vez eu estava numa banca, numa roda, assim, consumindo crack, né? E eu Aham. desviado, né? Desviado ali, já tinha um pouquinho de conhecimento. Daí tinha chegado um crack laranjado, muito pesado, assim, sabe? Tinha um jovem de 16 anos que ele foi tragar essa droga, ele caiu como se fosse um ataque epilético, Nossa. né? Hoje eu sei que não precisa colocar a colher na boca e puxar a língua, mas a gente ouvia aqueles ditados que quem tem taquicardia com a língua enrola, se enrola a língua morre, né? Aham. E esse cara deu ataque cardíaco, tipo, deu um ataque cardíaco, não, deu tipo uma epilepsia, acho que é um overdose, vamos dizer assim. Ele caiu ali, todo mundo apavorado, o único que não usava droga era o traficante. Ele fez isso, colocou essa colher de atravessar na mandíbula dele, tentou puxar a língua, pra ele também não bater, que trava a mandíbula do cara.
E naquela hora, aquele desespero, uns tentando abanar, outros tentando dar água pra ele, eu ali desviado, lembrei de orar, velho. Olha. Imagina, drogado, Imagina que Deus coloquei a faz. mão na canela dele e falei bem assim, Deus, tem misericórdia dele, ele não te conhece. Quando eu fiz essa oração, Walter, Deus abriu meus olhos e eu vi uma nuvem negra, era em forma humana, uma sombra. Sim. Era um demônio botando a mão no peito dele e tentando arrancar algo, era a alma. Meu Deus. E quando eu fiz aquela oração, aquela nuvem explodiu na minha frente. Glória a Deus. E aquele moço foi voltando, ele ficou todo branco assim, parecia pálido, morto, sabe? Sim. Foi voltando. Naquela hora eu perdi a vontade de usar droga. Fui saindo assim, daí o Espírito Santo falou bem assim no meu ouvido, e se fosse você, Imagine. quem iria orar por você? Justamente. Cara, daí as coisas foram fechando. Lembra que eu falei no começo que eu tinha pego aquele pote, né? De Sim. droga e tal. As pessoas já estavam querendo me matar. Briga de gangue, essas coisinhas boba. Uma vez eu cruzando a ponte por causa dessas brigas, me deram 5 tiros. Nossa. Nenhum pegou, né? Chegou a relampear, faiscar no ferro da ponte. Daí quando o bicho pega, a gente lembra de Jesus, né, bro? Fui pra igreja. Me lembro hoje, nunca tive medo de malandro mais velho, traficante, essas coisas. Mas quando eu entrei nessa igreja, tinha uma senhorinha cheia do poder, uma veinha, velho. Aham. Ela veio marchando aquele dia, eu fiquei com medo da veinha, cara. Ela colocou a mão na minha cabeça e falou bem assim, homem, aqueles 5 tiros de ontem não foi sorte. Eu enviei o anjo, ele assoprou as balas porque eu tenho ministério na tua vida. Glória a Deus, irmão. Eu não me converti, mas fiquei esperto com aquela palavra, sabe? E pra resumir, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui Não, pode conversando ficar à com vontade, você. irmão. Mas pra resumir, eu me lembro que eu não podia ir na favela e ia em outra. E quando eu tava indo em outra favela, assim, eu me lembro como se fosse hoje. Eu não era batizado no Espírito Santo. Uma voz ecoou assim dentro de mim, eu indo pra favela de madrugada. Deus falou bem assim, filho, se você voltar, eu volto contigo. Mas se tu ires para a frente, hoje darão conta da tua vida. Misericórdia. E Deus me abriu de novo os olhos, varão. Eu tenho experiência que nem hoje com o batismo do Espírito Santo eu tive como não era. Nossa. Eu vi uma gama de sombras me rodeando, eu entendi que era legiões de demônio. Eu nunca tive força de voltar. A droga sempre falava mais alto, mas aquele dia Deus deu essa força, né? E com certeza alguém tá ouvindo aí, tá vivendo um momento, aí vai chegar um momento que Deus vai dar essa força pra pessoa sair. Amém, Jesus. Eu me lembro como hoje eu voltei, bati na porta de casa, assim. Na verdade era o armário. Minha mãe empurrou, olhou pra mim e falou, você matou alguém, roubou alguém, alguém quer te matar? Eu falei, não, mãe, você não sabe o que aconteceu. Se encontrei com Deus no meio da rua. Oh, glória. E a partir de hoje eu vou se tornar crente para a glória de Deus, Pai. Aleluia. E comecei a ir pra igreja, varão. Comecei a ir pra igreja, buscar Deus. Me internei mais uma vez, sabe? Daí saí, contei aquele testemunho que eu te falei que foi a última Sim. vez que Fala. eu usei. E eu comecei numa igreja pequena. E ali Deus foi trabalhando. Um dia eu tô num culto assim, tremendo. Começo a bater uma palma fora do comum. Aham. Falei, ué, da cachaça não é que eu nunca fui viciado. Das drogas já parei, mas que loucura é essa? Eu vi que tava algo meio diferente. Na hora, o pregador que estava pregando, ele parou, veio até mim, pegou na minha mão, me colocou de pé e falou bem assim para mim, movido pelo espírito de profecia. Essa loucura não é sua, essa loucura é minha e hoje eu te selo com o batismo do Espírito Oh, Santo. glória, hein? Aquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Aleluia. E, resumindo, eu tive a oportunidade de pregar e eu tive algumas experiências. Eu me lembro que a primeira palavra que eu dei foi dentro de uma casa de recuperação. Aham. E foi uns 10 minutos, sabe? E eu me lembro que eu preguei assim uma palavra bem simples. Um falou em línguas e outro interpretou. E eu fiquei admirado, porque antes eu sentava na TV e eu não sabia o que era sentar na TV e ficar sem pensar o que eu ia roubar, o que eu ia fazer para consumir uma pedra de crack. Aham. E quando Jesus me batizou no Espírito Santo, quando Jesus me usou nessa palavra, eu falei, nossa, Deus não quer só me salvar, Ele quer me usar também, Que benção. né? E daí me deram sair da casa de recuperação, me deram essa outra oportunidade, eu fui tudo empolgado, né, cara? Imagino. Na minha mente, sabe aquela simplicidade, não de orgulho, mas Sim, primeiro né? amor Sim, e tal, eu falei, cheio eu da graça. vou quebrar tudo Sim. hoje. Nossa, velho, eu preguei 15 minutos, sumiu a mensagem da minha mente, enrolei mais 5 minutos de linguiça, né?
Daí eu olhei pro presbítero atrás de mim e falei, cara, assume os outros 20 minutos. Cara, eu desci frustrado. E o Ai, ai. pastor, ele tinha viajado e deixado eu pregar no Aham. lugar dele. Quando ele voltou de viagem, eu falei, ô pastor, o que que acontece? Tu prega, falta as cadeiras da glória a Deus. Eu preguei, mas com uma tristeza, um sono na igreja. E ele não vigiou, cara. Em vez dele me dar um Um ânimo e dar incentivo uma aí. injeção, né, cara? Sim. Ou ele me deu, quase me matou, jogou um balde de água pra ele e falou: eu tenho unção e você não tem. Só que eu sou Misericórdia. piada de favela. Sabe o que que é piada de favela? Não abaixa a guarda. Falei: se é unção que eu preciso, é unção que eu vou buscar. Amém. Foi uma das únicas vezes eu fiz um jejum de 3 dias no seco. O meu dente um colou no outro, pra você ter uma ideia. Nossa. Mas quando eu fui pregar, Walter, Deus me usou em 11 profecias, batizou 3 no Espírito Santo. Dali em diante, Deus guinou minha vida. Sim. E eu tinha um desejo de ser pregador daí, né? Eu vi que começou a fluir, Aham. né? Daí, só que eu era de igreja pequena, né? Era de igreja pequena. Eu falei bem assim, vou... E eu gostava de ver os pregadorzão na época do auge de Gideões, os Marco Feliciano, Adeudo Costa, aqueles caras. Falei, onde esses caras nasceram? E fui Aham. ver Assembleia de Deus. Daí tinha na vila onde eu moro, que até onde eu moro hoje, tinha um ponto de pregação e a congregação. Aham. Eu, na minha simplicidade, falei, eu sou pequeno demais, eles não vão, até eu chegar na congregação, ninguém me conhece, não vão dar oportunidade. No ponto de pregação, eu posso ajudar Sim. e posso crescer mais rápido. Ô, varão. Fiquei 6 meses de banco mofando. Ai, ai, ai. Daí, e só tinha Pedro, Tiago e João na igreja. Daí Aham. o pastor, acho que viu que eu já tava ali 5, 6 meses com ele, falou, você vai pregar. Aham. Cara, eu tava entupido, 6 meses sem pregar, imagine. Quando eu preguei para 6 crentes, preguei como se estivesse pregando a Gideões. Varão. Aí Imagina. fiz um escarcéu lá. Aí foi mais 5 minutos. Daí o pastor olhou pra mim. Não, aquele dia eu preguei bastante. Daí o pastor olhou pra mim sem direção, talvez, né? Falou, Eric, daí ele usou aquele texto de Elias. Aqui não precisa de terremoto, vento e fogo. Aqui é na brisa suave. Ô, varão. Falei, olha, pastor, eu sou. Eu creio que Deus fala na brisa, mas eu sou machado pra rachar lenha. Fiquei brabo, cheguei na casa, falei, mãe, esse povo aí disse que é pentecostal, mas não. Eu acho que sou o patinho feio do evangelho, não tem casa pra mim, não, ninguém. E eu, por ter saído das drogas, eu falava muito a verdade, Só entendeu, quer varão? imelação, né? É. E eu pregava muito a verdade, porque eu vivi tanto tempo nas trevas, eu queria mostrar a luz, tá entendendo? Aham. E eu era mal compreendido e mal interpretado nisso daí. Eu sei que tem alguns equívocos, né? Mas um bom pastor, ele dá uma moldulada Sim, sem matar, com certeza. entendeu? E daí eu me lembro que ia ter um pregador dos Gideões nessa outra igreja. É Rigoni, era ponto de pregação e tinha congregação Rigoni. O ponto de pregação era da Rigoni. Aham. Daí veio um diácono da igreja e falou: senhor, irmão Eric, você viu que vai estar na Rigoni? Eu falei: não, vai estar um pregador de Gideões, era o Carlos Brito que ia estar, pastor Carlos Brito. Eu falei, cara, tentaram me matar no ponto, lá não vão me aceitar, não. Ele, não, Deus vai falar com você, cara, pode ir. Eu de birra, eu coloquei um boné, um jaquetão, uma calça jeans. Eu falei, se Deus é Deus, vai me enxergar dessa forma. E já fui atrasado para não ficar escutando as cantarolas, só para pegar a palavra. Assim. Eu me lembro quando eu entrei, o pregador estava pregando já. Aham. Ele parou a pregação e falou, BC, aquele gordinho lá atrás. Ô, louco. Hoje Deus te entrega um ministério de fogo. Glória a Deus. Daí o Espírito Santo falou bem assim no meu ouvido: você não estava procurando um lugar para congregar? Sim. Eis aí o lugar. Daí eu falei: não, não é bem assim não, Jesus. Eu só congrego aqui se eu sair com uma agenda daqui. Olha, imagine. Que tal? Daí eu me lembro que quando eu estava saindo, a irmã do círculo de oração falou bem assim: você vai congregar conosco? Falei: tô orando. Dela, você pode vir pregar Olha quinta-feira só, aqui? irmão. Falei: eu venho. Glória a Deus. Daí na porta, assim, o irmão da mocidade: ô irmão Eric, você tá pensando em congregar aqui conosco? Eu falei, tô querendo. Ele falou, então você já é um dos pregadores do congresso. Ô, glória. E a confirmação? E quando o pastor profetizou no púlpito, esse irmão da mocidade, ele pegou o microfone e falou, irmãos, deixa eu testemunhar o que o pastor falou aqui. Aham. Um dia eu tava na minha vila, não era asfaltada, era uma estradinha de barro. Falou, um dia eu tava passando e vi alguém pregando rápido, arretado, assim, eu parei o carro na frente da igreja que Aham. tava esse pregador. E era esse irmão aí só para testemunhar. Nossa. Então, a partir daquele dia, Deus deu uma guinada na minha vida.
E um dos maiores congressos aqui de Curitiba foi a Almadissa, né? Aham. E 2011 eu estava numa vigília, o pastor Fábio Pimenta, que é lá hoje o pastor presidente de Antonina, ia pregar. Alguém olhou para mim e falou bem assim: irmão, se nós te der 10 minutos de oportunidade, se dá uma palavra aí. Falei, varão, tô tanto tempo na fila comendo poeira, se você me der a oportunidade, eu vou fazer o melhor. Sabe aquele escudo que você não precisa pregar muito? Deus está com você, varão? Sim. Deus virou o ginásio lá, abençoou. Daquele dia em diante eu preguei 2011 150 cultos, 2012 200 cultos, 2013 250 cultos, eu parei de contar. Era Oxe. gordinho de manhã, gordinho à tarde, gordinho à noite, gordinho de madrugada. Que Eu benção. pensei que isso aí ia por ar e por terra, né? Sim. Esses dias eu fui de canoa, voltei de voadeira, fui de barco e voltei de balsa, né? Olha só. Porque a promessa de Deus é maior. E 2013, na época era o pastor Rubens que estava lá, ele me ligou e falou, irmão Eric, você quer pregar aqui na sede, no Congresso da Almatis 2013? Falei, eu aceito, varão. E eu ia anteceder pastor Jackson Antônio de Londres. Daí eu tudo feliz, né, com a mãe. E eu falei, mãe, nossa, vou pregar lá na sede, imagine, na casa de recuperação, nem as árvores queriam me ouvir. E agora eu vou pregar lá pros doutores, pro pessoal lá. A mãe falou, o que que você vai pregar? Eu falei, eu vou orar por uma revelação, porque de tanto eu pregar, todo mundo já está conhecendo meus testemunhos e minhas mensagens. E a mãe falou, então eu vou contar um testemunho para você emendar junto nessa revelação da sua nova mensagem para você levar para lá. Olha que benção. Daí ela escondeu isso 28 anos de mim, varão. Ela falou, Eric, eu conheci uma moça de 15 anos que se envolveu com um ímpio, um não crente. O cara engravidou a mocinha de 15 anos. Aham. E perna pra quem tem, né, cara? Sim. A família do rapaz não quis apoiar a moça grávida e nem a mãe da moça. Agora cá pra nós, 15 anos grávida. Vai fazer o quê? Sem informação, sem nada. Com todo respeito, quem trabalha de dona de casa. Minha família tem gente que faz até hoje. Mas o caso dela, 15 anos grávida, né? Uhum. Foi trabalhar de dona de casa numa casa de uma senhora rica, porém a senhora não era crente. A senhora deu um espaço para a mocinha desabafou com a senhora ouviu o testemunho dela e falou, meu Deus, moça, 15 anos grávida, retoma a sua vida, você é uma criança, 15 anos, tem tudo pela frente. Aham. É problema médico, injeção, eu te patrocino, eu te ajudo. Aham. Questão de dinheiro. Que benção. A moça sem cultura, sem estrutura, sem apoio familiar aceitou. Tomou injeção de aborto, esperando o efeito para a criança morrer, a criança não morreu. Ficou Nossa, desesperada, mãe. começou a tomar pílulas de aborto. Data de validez também, a criança não morreu. O feto tá grande, perigoso prejudicar ela, matar ela também, no ataque de desespero, pega esses comprimidos tarja preta, né, controlado, quem toma sabe que dá sono, deixa a pessoa tonta. Essa moça no ataque de desespero tomou uma caixa de diazepam Misericórdia. e saiu pela rua desnorteada, desesperada, desmaia. Quando acorda já tá dentro de um hospital, num leito, né? O médico, por informação das enfermeiras, ficou sabendo que era necessário fazer uma limpeza dentro dela. Muita pira. Só que quando o médico chegou e diagnosticou, ele disse, não podemos fazer a limpeza. A mocinha gritou, por quê? O médico disse, o feto ainda vive dentro de você. Ô, glória. Ela disse, mas como que pode? Tomei uma injeção para aborto, pílulas para aborto, uma caixa de diazepam e essa criança não morre? O médico disse, nem crente era, disse bem assim, deixa a criança nascer, crescer e viver. Deve ser a vontade do Deus Todo-Poderoso. Ô, glória. A minha mãe, quando começou a contar essa história, eu me lembro hoje, na sala, assim, para mim, sabe? Ela embargou os olhos de lágrima, cara. 28 anos. Ela olhou para mim e falou, Eric, aquela criança de 15 anos era eu, sua mãe. E aquele feto era você, pregador. Quando ela falou isso, cara, eu lembrei de Jeremias capítulo 1, versículo 5. Desde o ventre te escolhi, na madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. A partir daquele dia, eu falei, nossa, eu pensava que Deus já me amava por ter me arrancado das drogas, né, Varão? Glória a Deus, irmão. Mas desde o ventre da minha mãe, ele já tinha me guardado. Aleluia. Que benção. Então, tive muitos altos, tive muitos baixos no meu ministério, mas Jeremias disse que enquanto houver fôlego ainda há esperança, né? Uhum. E eu tô nessa trilha, uma pessoa liberta, né? Lutadora, né? Sempre tentando vencer e com foco no céu, tentando o dia a dia ser a melhor versão, Glória a né? Deus, irmão. E glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito, mesmo nos momentos de ingratidão. Deus é Deus, varão.
Então, e aí é pra provar, né, irmão? Que o amor de mãe não tem preço, né? Que Não pague, né, tem, irmão? não tem. E imaginar que o que ela passou aí, só ela sabendo, né? Quanto tempo ela guardou pra ela. E bem no fim, Deus tinha um propósito na vida do irmão e ela foi uma bênção fundamental na vida do Não, irmão. e lembrando, né, que às vezes eu falo, quem sabe até a gente fica bravo com a minha mãe. Na verdade, ela estava sozinha e não conhecia Deus. Sim, Depois eu fui compreender o tanto de amor que ela tinha por mim. Acho que por causa um dos sintomas disso, ela cuidou muito de mim, zelou muito de mim, sabe? sim. E eu amo ela. E essas alturas do campeonato aí, que nem eu sempre falo, né? Família é tudo, né? Porque essas horas não tem amigo e não tem parente, né, irmão? Infelizmente, às vezes até os parentes, né? Abandona, né? No Tudo. caso, o irmão mãe não, né? Mãe não é pra sempre, né, irmão? Mãe é benção. Eu. Tem coisas, né, Walter, que eu sempre falo assim: tem coisas que tem pessoas que vão se afastar. E tem outras que elas não se afastam porque que é a própria mão de Deus, sabe para quê? É, Para nos tornar dependente dele. verdade. Então eu tive pessoas que desistiram de mim e outras eu compreendi, né, que foi Deus, até para que quando ele me colocasse no lugar que ele quisesse, ninguém pudesse bater no peito e dizer, tá lá porque eu ajudei. Aham. Não. Toda a minha história, Varão, toda a minha história foi Deus que fez e me proporcionou e me deu. E hoje o irmão prega tipo, em qualquer ministério, como é que é, irmão? É, a gente dá uma analisada, né? É, mas tem muito ministério de Deus aí, Varão. Muito ministério queimando na chama verdadeira do Espírito Santo, Glória a Deus. né? Eu amo a minha assembleia, Aham. mas tem lugar bom aí. E eu, se, se for padrão, bênção de Deus, e desde que tenha o aval também da minha liderança, eu vou sim. Sim, tem algum lugar que o irmão geralmente mais chama o irmão assim? Eu... Ah, tem, né? Tem lugar que o pessoal ama a gente, né, Varão? Tem lugar aí que a gente prega. Teve lugar aí que eu já fiz campanha mais de 21. Oxe. É. O irmão já pregou pra índio também, assim, não? Ainda não, eu fui Não. lá para aquelas bandas de Guaraqueçaba, as ilhas, lá tem uns índios, mas não cheguei a pregar lá ainda. Aham. Preguei em algumas ilhas, mas não. Só se tivesse uns disfarçados lá. E casa de recuperação, o irmão já pregou bastante em alguma? Ah, fui muito, né? Agora sim, eu já. Parece que foi outra vida, né? Aham. Fazem 11 anos, né? Então, Então, ele... mas bem no recente, para 2, 3 anos, eu praticava muito, ia muito em casa de recuperação. Sim. Mas mesmo assim, esse ano eu fui em uma de Aham. um amigo que hoje cuida e fui numa igreja que cuida de outra. Então eu já fui em duas ainda esse ano, mesmo depois de 11 anos. E desses quatro que ficou, como falou que ficou de pé, o irmão é o único, então, que... Sim, da minha Oxe, geração de rapaziada. meu Deus. E o irmão tá querendo... Tem algum projeto pro futuro, irmão, não? Ah, na verdade, assim, Vai continuar pregando o mesmo? meu projeto é fazer a obra de Deus, né, Bruno? Hoje a gente tem família, cuida da família e tal, e tá lutando em outras áreas também para melhorar. Aham. Mas o meu prazer é estar aí pregando. Hoje eu tô na igreja da Assembleia de Deus ali do Santa Helena, com o pastor Jeter, É isso aí. tentando ser útil em casa, né? Aham. E não só em casa, quando eles me chamam para pregar, com a escola dominical, ajudar na ceia, eu tô lá, né? Quando eu não tenho agenda, eu tô lá cooperando, ouvindo, sentando para aprender também, né? Sim. Mas o meu ministério é isso aí, ajudar em casa, pregar na itinerância fora. E quem sabe futuramente aí começar a fazer mais vídeos de pregação, curiosidades bíblicas aí. Amém, né, É irmão? para É estar bom para... sempre no arado, né? Sim, para edificação espiritual de muita gente, né? Que às Isso. vezes não tem os conhecimentos necessários, né? Às vezes pega uma palavra aí, Ah, cativa a pessoa e fortalece também, né? é. Testemunho é muito abençoado, irmão. Tem bastante coisa, mas daí a Aham. gente é Ah, muita que nem o coisa. irmão falou, né? Vai, for ficar falando, vai ficar a semana inteira A ali, né? gente vai virar aí, Aham. Mas tá bom, irmão. Eu fico muito feliz do irmão estar aqui. Se o irmão quiser dar as consideração final do irmão, ou quiser falar mais algo que eu senti no coração, pode ficar à vontade, irmão. tá bom? Não quero agradecer, né? Papo Franco, Sim, papo né? franco. E pela oportunidade, né, Walter? Aham. Fico muito feliz que a gente já pôde congregar junto. Fiquei honrado pelo convite, nem esperava. Eu fico feliz. E também a todos que vão ouvir, estão ouvindo, né? Aham. Jesus
ele tem o escape, ele tem a resposta, ele é tudo, né, Bruno? Aham. Apesar de a gente ser tão falho, às vezes tão imperfeito, mas Deus é tremendo, né? Uhum. E essa é a palavra que eu quero deixar aí, que Deus ele tem vida para todos, Sim. resposta para todos, e que nós não venhamos se perder nesse mundo de tanta distração, né? Mesmo para aquele que tá no fundo do poço, né? No caso, né? Que Não importa, sempre há uma saída, né? sempre há uma saída. Tem um pregador que diz, eu vou fazer o uso da palavra dele, se ainda estamos vivos é porque tem obra. Amém. Jeremias fala, enquanto houver fôlego, há esperança. Então não importa o pecado que fez, não importa. Se a pessoa decidir tomar atitude, retomar, confessar, largar, cara, ela pode tudo. Ela pode tudo. Amém. Ela pode tudo em Deus. Então tá bom, irmão. Eu também fico feliz, quero agradecer muito, irmão, mais uma vez, entendeu? Amém. E assim que possível, na próxima, a gente pode chamar o irmão, né? De repente é pra Não, pregar, né, irmão? Vai claro, saber, vamos né? lá, vamos Porque palavra de esmiuçar Deus nunca é demais, né, assuntos. irmão? Com certeza, pode contar comigo. Amém, então. Então tá bom, pessoal. Vamos finalizar aqui nosso papo franco aqui. Espero que quem assistiu e quem vai assistir seja abençoado por Deus aí. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos e muito obrigado pelos mais de 5.000 inscritos que estão me ajudando aí, dando o seu like, compartilhando e comentando. Amém, irmãos? Grande abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe.